Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast um café e um testemunho. A nossa missão aqui é levar testemunho para você, para fortalecer cada dia mais. E hoje vai estar um manto, porque hoje eu tô aqui, ó, Dudu, Pastor Eduardo, como você tá? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, um prazer estar aqui com vocês. Que bom. A gente vai falar muito hoje sobre a sua conversão, que é maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre a Assembleia, hoje nós vamos falar sobre o teu projeto que a gente tem, que você tem. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal de casa aí, para quem te conhece aí, do Pastor Eduardo. Certo, me chamo Pastor Eduardo, né? Hoje, atualmente, estamos na Assembleia de Deus, né, há 10 anos, e moro na cidade de Pissarras, casado, tenho 3 filhas. Estamos aí fazendo a obra de Deus, né, conforme Deus tem nos ordenado. Que bênção. Cara, você tem um projeto muito bom que se leva as marmitas, não sei se é a palavra certa, as marmitas para os moradores de ruas. Como que você teve esse despertar de levar as marmitas para os moradores de ruas? Certo, na verdade esse projeto agora no dia 5 de abril, ele fez 4 anos que eu e minha esposa iniciamos. Eu aprendi a fazer essa obra com um outro pastor que fazia, então trabalhei com ele ali cerca de 2 anos. Quando ele começou a parar o projeto, a chama já estava dentro de mim, vendo que realmente isso ali, eu gosto de pregar, gosto de estar na igreja, mas a minha vida, eu me sinto vivo fazendo isso. E aí iniciamos ali na nossa casa, fazendo esse projeto, no início fazendo 40 marmitas, 50, e fomos melhorando conforme Deus foi trabalhando, né? E agora no dia 5 de abril fez 4 anos, e são em torno de 20 mil marmitas entregues nesses 4 anos. Que benção, mas é o projeto teu ou da igreja? Não, esse projeto é um projeto pessoal nosso, né? Meu e da minha esposa, e já nesses 4 anos já teve parceiros, amigos que foram junto para a entrega, alguns que doaram alimento, valores durante um tempo e hoje pararam. Mas é um projeto fora da igreja, então a gente não leva a denominação, a gente não leva a placa da igreja. É o que a gente leva, o alimento para o corpo físico e o alimento espiritual, né? Que é a oração, uma palavra, né? O evangelho, né? Exatamente. Falando em evangelho, você não nasceu num lar cristão, né? Você teve uma conversão muito bonita. Eu queria que tu contasse para nós essa conversão maravilhosa aí. Certo, uma das questões que me fortalece muito a estar na presença de Deus e não ter aquela vontade de olhar para trás, porque quando eu me converti, certo, a minha irmã já estava um tempo na igreja, orando por mim, só que nós não temos ramificações evangélicas há pelo menos 2 gerações atrás da nossa família. Meus avós nunca foram evangélicos, os meus pais, antes de mim, nunca foram. Então, o que aconteceu? Eu fui crescendo na doutrina católica ali, mas uma doutrina católica muito rasa, assim. Meu pai, eu acho que deve ter ido na missa quando casou e quando foi me batizar. Então, muito rasa. Então, eu fiz primeira comunhão, fiz aquelas coisas que os católicos fazem. E dali eu comecei a seguir uma linha que me agradava espiritualmente. Foi onde eu comecei já ali nos meus 14, 15 anos me envolver dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, né? Por não ter um fundamento dentro da minha família espiritual, então eu fui buscar o meu próprio fundamento e fui fazendo aquilo que me agradava. Tanto é que eu gostava muito de idolatria de santos, imagens, que eu fiz as tatuagens dele nas costas, em todos esses santos que eu adorava, todos tatuados, porque era uma idolatria, né? E fui fazendo isso no decorrer da minha vida conforme eu achava que era bom para mim, por não ter uma base ou um ensinamento dentro da minha casa de um caminho certo, né, de religião ou de espiritualidade, né? Mas como que tu chegou a sair da Umbanda e conhecer o Jesus? Na verdade, assim, aí eu ali com 14, 15 anos, então eu ia muito em centro espírita, comecei a frequentar. Daí aos 17 anos eu conheci a minha ex-mulher, né, a gente com 18 nós casamos, e o pai dela é pai de santo. Então foi só para agregar, porque eu já gostava, só não sabia como entrar. E através da vida do pai dela, então eu comecei a frequentar o terreiro da Umbanda, me consagrei, entreguei toda a minha vida, fiz todos os procedimentos. Fazia tudo que quem tem um pouco de conhecimento dentro dessa área da Umbanda, do Candomblé, sabe, né? Fiz tudo isso ali. Durante 10 anos da minha vida, eu fiquei frequentando tudo isso ali. Aí aprove de eu me separar, né? Teve uma separação e do dia que eu me separei, em 6 meses eu conheci minha atual esposa, que é a irmã Cristiane. Ela estava desviada ou afastada dos caminhos do Senhor, ela sim de berço evangélico, porém afastada. E nós conhecemos.
E ela em nenhum momento ela me impedia de eu seguir a minha doutrina, mas ela, como ela sempre conta, ela por ser uma afastada, o temor de Deus estava dentro dela. Eu acreditava em Deus, porém não tinha experiência bíblica, não sabia o que era o Espírito Santo, não sabia quem era diferenciar Noé de Moisés, não sabia nada disso. Eu cria que havia um Deus poderoso, mas que os ditos santos do mundo estavam aqui para nos ajudar, né? E ela sempre com aquele temor. Mas houve que a minha vida teve que mudar radicalmente. Então eu saí de um casamento onde eu tinha uma vida financeira estabilizada, perdi tudo que eu tinha, saí só com a roupa do corpo, conheci a Cristiane, afastada dos caminhos do Senhor e também numa situação difícil, morando de favor, e aí fomos morar junto. As coisas foram apertando. Na hora que isso está acontecendo, a gente não compreende. Depois que a gente vai compreender Deus trabalhando, espremendo, fazendo o agir, né? E aí foi através da vida da mãe dela, né? Nós tivemos que morar na casa da mãe dela de favor, e ali eu recebi um convite. A minha sogra, ela era dirigente de um culto de cura e libertação na Assembleia de Deus Madureira, e ela nos intimou a estar no culto. A minha sogra é uma pessoa muito autoritária, então como nós morávamos na casa dela, ela disse assim: vocês são intimados a estar no culto na quinta-feira. Só que ela não sabia da minha crença. Eu tinha o meu santuário das minhas imagens dentro do quarto escondido, que ela não sabia, e era na casa dela. E eu, com aquela arrogância do cara mundano e do cara espírita, assim, eu peguei e falei assim: eu quero ir na igreja dos crentes para afrontar os crentes. Porque eu ouço falar muito da igreja dos crentes, mas eu nunca havia colocado os pés dentro de uma igreja de crente. E uma das ordenanças que a gente recebia dentro do terreiro pelos nossos líderes era nunca colocar o pé dentro de uma igreja de crente. Essa era uma ordem que eles nos davam. E eu fui no meu coração dizendo assim: eu vou lá e eu quero ver se realmente o que ele serve é mais forte do que eu sirvo. E nós fomos naquele culto, foi a família toda, chegamos, minha sogra foi entrando, minha esposa foi entrando, meus cunhados, e eu fiquei parado na porta da igreja. Fiquei parado na porta cerca de 20 minutos sem conseguir entrar, o porteiro com a mão esticada, e eu olhando para ele assim, e eu me sentia como se estivesse acorrentado na porta da igreja. Santo Deus. E eu fiquei ali durante, assim, a minha esposa disse que ela olhava para trás assim, e eu parado na porta com as mãos para baixo, olhando para dentro da igreja, o porteiro com a mão esticada, a hora ele abaixava, a hora ele levantava, e eu não conseguia entrar. E daqui um pouco, como se recebesse um vento, eu entrei com tudo para dentro da igreja. E entrei, sentei, e aí comecei a ouvir a pregação, ouvimos o culto, e foi um culto abençoado. Aí fizeram aquele, que algumas igrejas têm o costume de fazer, aquele corredor dos milagres. E eu peguei, entrei naquele corredor, fiz aquele corredor dos milagres, sentei de novo. E na hora que o pastor fez o apelo, eu não, sem compreender, porque eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia nem que era o falar em línguas. Quando o pastor falou: tem alguém para aceitar Jesus? Eu fui o primeiro a me prostrar na frente do púlpito em lágrimas, chorando. A estar ali prostrado. Aí minha esposa já veio correndo, se reconciliou também. Na hora ali, tu sentiu a presença de Deus no culto? Na hora, assim, impactado. Mas tu tinha sentido já alguma vez essa presença de Deus? Nada. Eu nunca tinha sentido isso. Eu fui impulsionado pelo Espírito, mas porque a obra que Deus tinha na minha vida, ela tinha que se iniciar. Ou ela se iniciava naquele momento, ou poderia ser o fim da minha vida. Então eu acredito que não foi o meu eu, não foi o meu querer estar ali, mas foi impulsionado pelo Espírito a estar ali. Porque o princípio de tudo é nós reconhecermos a Cristo, né? E eu sabia que eu estava com uma legião de demônios sobre a minha vida, que eu mesmo autorizei estarem sobre a minha vida. Mas mesmo assim o Espírito me permitiu confessar a Cristo como Salvador. E ali começou o trabalho de Deus na minha vida. E como foi pra ti depois de que você se converteu e ir lá pra falar: ó, saí da Ubanda, tô indo pra igreja? Não, mas eu nunca fiz isso. Não? Não, porque na verdade... Tu saiu de lá já... Exatamente, eu acredito assim, né, hoje, né, dentro da palavra, né, eu acredito que a partir do momento que eu fui liberto daquilo, aquilo nada me pertence mais, né. O que aconteceu foi o quê? Que o dia que eu aceitei Jesus, eu ainda estava com problema de bebida, que eu sempre tive. Então, eu ia na igreja, saía do culto, eu e minha esposa, vamos fazer um lanche, parava, tomava 1 ou 2 cervejas. E aquilo era um processo que havia de ser liberto na minha família ainda, né? Então, aí depois eu sofri muita retaliação. Só quem já teve retaliação espiritual do inimigo sabe o que é sofrer retaliação espiritual. E eu sofria muito com isso. Eu ia na igreja e eu não frequentava mais o terreiro, só que eu sofria muita retaliação.
Até o dia que eu fui num culto de cura e libertação, e ali eu fui realmente liberto. Uma oração poderosa do pastor, e ele dizia: quem está sentindo algo e precisa ser liberto de tudo, deixa Deus trabalhar na tua vida. E nisso, as pessoas que estavam comigo contam que eu comecei a rodar dentro da igreja, fui jogando os bancos para longe, e eram 6 obreiros me segurando, e eu arrastava eles por dentro da igreja, e eu não lembro de nada disso. Eu só lembro de eu acordando, caído no púlpito, com o pastor com a mão na minha cabeça. E depois daquele dia eu nunca mais sofri retaliação. Então não foi necessário eu voltar lá e falar nada. Ali tu foi liberto, ali foi Fui limpo. liberto em nome de Jesus. E como que tu se preparou para ser pastor, assim, da Assembleia de Deus? Como que foi o teu chamado para ser pastor? É que na verdade assim, eu comecei desde que eu me converti, eu sempre fui muito dedicado à obra. Eu sempre gostei de fazer aquilo que fosse preciso, dentro da igreja, dentro da obra, né? Então eu entendo que Deus foi me capacitando. Algumas pessoas até questionam o meu pastoreado tão novo, né? Principalmente dentro da Assembleia de Deus, né? Sabem que é uma jornada muito longa, né? Mas eu acredito que o pastor da Assembleia que me ungiu, ele foi enviado por Deus, porque eu sinto que foi uma preparação para mim ser ungido a pastor, para mim poder ter essa força, para poder estar nas ruas, porque hoje tu tens uma unção sobre a tua vida para estar nas ruas orando e falando com as pessoas, estar fazendo a obra de toda maneira, né? Então foi rápido o processo, que eu fui ungido a evangelista e a pastor em 3 anos, né? Não é? Em 3 anos. Tanto que agora, quando eu já fui dirigente de congregação, já fui vice de pastores, então a gente tem feito uma obra assim. Deus, eu entendo que assim, o tempo que eu perdi, eu preciso recuperar, porque não dá mais tempo de perder. Eu vejo que é isso que Deus tem feito na minha vida, acelerado um processo de um tempo que eu perdi fazendo coisas erradas, né? Santo Deus. Nós estamos falando sobre obra, fazendo obra. Eu queria que tu contasse alguma experiência que você teve quando você estava entregando a marmita, se teve alguma experiência. Nossa, ontem até mesmo preguei no culto de missão, né, que é algo que eu gosto de fazer, preguei no culto de missão, acabei contando alguns testemunhos, sabe? Então tem testemunhos fortes na rua, de pessoas que já foram impactadas nesses 4 anos. Por exemplo, certa vez eu estava entregando, então eu faço Penha, Pissarras, depois vou à Barra Velha, e aí seguimos pela BR até Itajaí, e consequentemente, se sobra marmita, vamos até Balneário, né? Então, uma certa vez nós estávamos indo a Itajaí, eu dirigindo, outro rapaz comigo, e avistamos de longe um senhor deitado numa marquise na marginal da BR-101 ali. Aí entrei na marginal, e nós somos extrovertidos para fazer a obra, eu sempre tento ser assim, né? Então nós pulamos do carro assim e gritamos com aquele senhor assim: quem foi que pediu uma marmita aqui? Como se fosse um delivery. Aquele senhor deu um salto assim, sentou na calçada e começou a desabar em lágrimas. E daí eu já chorei junto, o Renato que estava comigo já chorou junto e sem entender. E aí sentamos do lado dele e ele falou assim: eu estava aqui agora dizendo para Deus, eu perdi meu emprego, eu não sei como voltar para casa e falar isso para minha esposa. Eu sou afastado dos caminhos do Senhor e eu estava aqui dizendo para Deus: Deus, eu não sei se eu vou suportar essa noite, mas se tu ainda me ama, se ainda há um propósito seu sobre a minha vida, pelo menos o que comer me envia. E ele disse: na hora que eu acabei de falar, vocês pulam dizendo: quem foi aqui que pediu uma marmita? Aí nós desabamos em lágrimas ali, e aquele senhor comeu, um senhor de aproximadamente 60 anos, se alimentou. Se ele levantou e foi para casa e recomeçou, eu não sei, mas eu acredito que sim, que se ele pediu uma resposta para Deus... É um sinal ali, então né? Nós somos a resposta muitas vezes, nós somos a igreja que Deus quer para usar para um mundo aí fora que está sofrendo e quer uma resposta de Deus. Deus não pode enviar um anjo na casa de um homem desse, ele envia nós, mas nós temos que dizer: o eis-me aqui, Senhor. Tem muitas pessoas evangélicos na rua ainda, moradores assim? Muito. A grande maioria tem um testemunho de histórico de passagem por dentro da igreja, né? Eu já conversei com pessoas que eram missionários, pessoas que faziam programa de rádio, pastores que, por serem traídos pela esposa, não tiveram força de voltar e estão morando nas ruas, cantores. E prova disso tu vê as pessoas assim, várias vezes, eu vou cantar um hino, a pessoa canta como se estivesse cantando num coral, a pessoa está ali. Então, a grande incidência, por isso que eu sempre falo assim, valorize a oportunidade de estar na presença de Deus. Valorize a oportunidade de estar dentro da igreja. Não trate o culto ou a presença de Deus como algo que só agrega mais alguma coisa na sua vida. Trate aquilo com prioridade, porque um dia o nosso adversário pode armar um laço e nos tirar.
E aí é muito mais difícil de voltar. Santo Deus, cara. Bom, como é que é? Eu, um café e um testemunho? Pastor Eduardo, então deixa um testemunho para edificar as pessoas, para fortalecer a fé delas. Como você contou essa aí da marmita, que era pedido da marmita, conta o testemunho para edificar as pessoas. Esse é o teu momento, conta uma obra para edificar as pessoas aí. Certo. Eu poderia contar vários testemunhos, né? Mas eu tenho um que me marcou muito e se tornou uma das chaves do projeto, né? Quando eu me converti, aqui nesse testemunho que eu contei, então as coisas se estreitaram muito. E como eu tinha muitos vínculos aqui dentro da cidade de Pissarras, com tráfico de drogas, com alcoolismo, com amizades erradas, tudo, eu entendi que Deus fez um trabalhar e me tirou da cidade de Pissarras e levou eu, a minha esposa e na época a minha enteada, que tinha 2 anos, para a cidade de Guaramirim, onde tem alguns primos, né? Fomos para lá, pela falta de emprego, fomos para lá. Lá Deus trabalhou na nossa vida. Fomos para a igreja, começamos a amadurecer o nosso ministério, né? Casamos na igreja, nos batizamos lá, foi feito tudo em Guaramirim. Só que eu fui compreender o quê? Que Deus ele nos tira do mundo e da mesma forma que tirou o povo do Egito e levou para a Terra Prometida, houve um deserto nesse percurso. E da mesma forma que Deus trabalhou grandemente na minha vida em Guaramirim, foi um dos maiores desertos da minha vida, foi aquele momento. Que era o momento de Deus me tirando de um mundo de pecado, um mundo de idolatria, e me levando para uma terra prometida. Mas Deus não tem a obrigação de nos tirar do pecado e nos levar direto para a terra de bênção, né? Nós temos que passar por processos e vamos sempre passar. Então a cidade de Guaramirim foi um momento onde Deus nos preparou para o evangelho, nos preparou para uma caminhada, só que também foram os maiores desertos. E no momento da nossa vida que nós estávamos em Guaramirim, a Alice já tinha nascido, a Alice era pequena, e eu trabalhava numa malharia, cortando malhas, nós estávamos numa situação muito difícil, porque o salário era baixo, e aluguel, criança pequena, ela não mamava mais no peito, e comprar leite caro, e eu um dia fui trabalhar, eu trabalhava no 3º turno, das 11h20 às 5h30 da manhã, e eu fui de bicicleta, pedalando e dizendo para Deus, Deus, o que vai ser? Eu não tenho dinheiro para comprar os alimentos, o senhor sabe como está a minha situação, o que vai ser agora daqui até o próximo pagamento? Como vai acontecer isso? E fui conversando com Deus na cerca de 6 ou 7 quilômetros, que era a distância da casa até o serviço. E fui ali e tal, comecei a trabalhar, eu era operador da máquina, nisso deu uma meia hora que eu trabalhava ali, o meu encarregado veio e trouxe um jovem de cerca de 19 anos, bem arrumado, assim, bem vestido, veio e falou, Eduardo, o Gabriel vai ser o teu ajudante. Ele vai trabalhar aqui, eu quero que tu ensine ele a operar a máquina, mas ele vai ser o teu ajudante. Então tu ensina ele, tudo bem. Começamos a conversar. E ali fui conversando, ele falou, meu nome é Gabriel, meu pai é um empresário, ele tem muitos bens aqui na cidade de Guaramirim, mas ele pediu para que eu viesse trabalhar aqui. Eu falei, não, que bom, né? Mesmo sendo um jovem rico, ele falou, meu pai tem muitos bens, mas ele me mandou vir aqui trabalhar nessa empresa. E aí fomos para a hora do nosso lanche, e tu vê que no primeiro dia, eu falei para ele assim, eu falei, Gabriel, eu te conheci hoje, mas eu preciso pedir algo para ti. Se tu tiver como me emprestar R$100, eu preciso comprar os mantimentos simples para minha casa. Eu tenho um filho pequeno, nós trabalhamos, não somos pessoas que estão encostadas, não, minha esposa trabalha, eu trabalho, só que as coisas estão difíceis. Daí ele disse assim para mim, eu vou conversar com meu pai e amanhã eu vou na tua casa. Aí passou, trabalhamos, né, saímos 5h20 da manhã do serviço, fui para minha casa, aí eu dormindo ali de manhã, quando era umas 9h30, eu escuto buzinar na frente da minha casa. Aí fui lá abrir, era o Gabriel. Ele tinha uma Montana preta, eu lembro exatamente. Ele falou, meu pai mandou eu vir trazer isso aqui pra ti. Tirou uma cesta básica de dentro do carro, assim, caprichada, aquela cesta básica top mesmo, assim, sabe? Tirou e me entregou. E aí disse assim, e meu pai mandou dar os R$100 também pra ti. Daí eu falei, não precisa, eu precisava justamente comprar isso aqui. E ele falou assim, não, mas ele mandou eu te dar os R$100 e ele disse que um dia tu vai pagar de novo. Mas fica tranquilo, não tem pressa. E ele embarcou no carro e saiu. Então eu chorei, me alegrei e entendi Deus falando comigo naquele momento.
E fui trabalhar à noite, glorificando a Deus. Só que o Gabriel não foi trabalhar naquela noite. E terminou o expediente, eu chamei meu encarregado e falei, o que deu? O Gabriel avisou que não vinha? Ele falou, não, o Gabriel trabalhou só a noite passada. No outro dia, já pela manhã, ele passou aqui, pediu a carteira de volta, disse que não se acostumou com o serviço e não vai trabalhar mais. Aí eu pensei, e agora? Como eu vou ter o contato do Gabriel, né? Fui ligar pro celular que ele tinha me dado, dizia assim, esse número não existe. E passou-se um tempo e eu fiquei com aquilo, eu pensei, meu Deus, né? Como Deus é tremendo, mandou uma pessoa que eu nunca mais vi da minha vida. E passou-se o tempo, eu iniciei esse projeto, comecei a alimentar moradores de rua, a nossa meta sempre foi 100 marmitas. E nós começamos a fazer com pouca força, eu ia ali, parcelava comida no cartão e tal, e um dia eu me preparando para pregar num púlpito de uma igreja em Itajaí. Aí Deus me trouxe à memória ele, o Gabriel, o meu pai mandou, o meu pai tem muitos bens, o meu pai mandou eu vir aqui, e o número não existe. E aí eu comecei a entender o que Deus fez na minha vida. Então, milagre não se explica, milagre se crê. Então eu entendi que Deus enviou um anjo, uma pessoa para me abençoar naquele momento. E aí hoje, quando eu saio entregar cada marmita daquela, eu lembro, um dia tu vai pagar. Um dia tu vai pagar. Foi essa a palavra que o Gabriel usou, dizendo assim, o meu pai mandou te entregar, porque naquele dia eu não tinha dinheiro para comprar. Mas nesses 4 anos, eu já fiz a conta, eu gastei mais de 15 mil reais de dinheiro meu, trabalhando de garçom, para alimentar pessoas na rua que muitos desprezam. Muitos dizem, é isso, é aquilo, é um drogado. Então, é algo que eu carrego comigo assim, porque eu vi assim, Deus trabalhando e chegando assim na minha porta, assim, meu pai mandou te trazer, porque ele tem todas as coisas, só que lá na frente ele vai te preparar. E é por isso que eu abraço essa obra, é por isso que eu faço essa obra com amor, porque eu já abracei morador de rua durante 6 meses, ele ali fumando pedra, eu ali abraçando ele, para chegar num dia... Ele está dentro da igreja que eu congregava testemunhando que Deus libertou, que Deus salvou e que ele estava restaurado. Ainda há salvação, ainda há solução para a vida de todos. Glória a Deus. Que marmitinha do céu assim, hein, pastor? Tremendo. Terrível, cara. Nós estamos aqui feliz, contente. Então, para a gente encerrar, rapidinho, um minutinho para você dar a palavra aí, deixar um versinho para a gente encerrar com essa marmita do céu. Eu vou ler um versículo que é muito conhecido da igreja, mas que desde o início da minha conversão fala muito comigo, que é o Salmo de número 37. E eu vou ler só o versículo 4 e o 5. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não tem segredo melhor do que esse. Desde o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, desde o dia que eu falei para o Senhor, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha vida. Tem um hino que diz assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Nós sabemos que se nós formos mexer na estrutura de uma casa, é uma coisa muito sistemática, é uma coisa que se você tirar algo daqui, pode desmontar a casa, pode ser difícil. Então, desde o início da minha conversão, doeu muito, porque Deus entrou na minha vida, entrou na minha casa, só que ele teve que tirar muitas coisas. Só que eu entendi que se eu entregasse a minha vida para o Senhor e deixasse ele trabalhar, ele tudo faria na minha vida. E é o que ele tem feito até hoje. Glória a Deus. Deus abençoe, Dudu. Amém. Tô muito contente, cara. Pessoal, quem quiser também ajudar o Dudu aqui a levar esse projeto adiante, pode chamar a gente no direct. Nós vamos deixar o telefone do Dudu aqui. Vamos ajudar o Dudu aí a levar esse projeto adiante, né? Amém. Tá bom? Dudu, Sim, vamos fazer claro. isso aí? Então, eu desafio vocês, então, tá bom? A chamar a gente no direct pra ajudar o Dudu aí com alguma coisa, 2, 10, já ajuda bastante, né? Exatamente. E não se esqueça, se esse testemunho te edificou, compartilha, comenta lá, curte lá e não se esquece, você é um testemunho.